Boa tarde, gente. Estamos aqui para mais um episódio de Entre Véus. Isso mesmo. Estamos aqui nessa tarde com um convidado muito especial. É o Léo Alves. O Léo Alves está estreando o nosso quadro de professores. Léo, seja bem-vindo. Eu sou Malu Araújo, estou do lado da minha queridíssima Gal. Tintim. Opa! Gente, vocês viram essa caneca Olha isso. maravilhosa? Isso foi um presente da nossa convidada anterior, a Kelly. Muito obrigada, Kelly, por essa lembrança linda e Beijão, maravilhosa. Kelly. Então, Léo, como você se sente estreando essa grade maravilhosa de professores que nós temos aqui no Projeto Luna Madre? Ele é o professor de samba rock. Conte-me mais, Léo. Boa tarde. Boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês, em primeiro lugar, né? E é maravilhoso cada momento que eu venho participando, vendo nos bastidores e agora estou aqui, né? Tendo essa oportunidade de contar um pouco da minha vida, um pouco, não é muito, né? Porque é pouca experiência, só desde os 12 anos de idade que eu comecei a dançar. Então é pouca coisa, eu tenho 38, dá 26 anos. Nossa, o Léo, desde pequeno, aí já está envolvido com essa arte da dança, né? Então, o que que ele vai trazer aqui pra gente? Ele vai trazer esse universo, né, da masculinidade dentro do universo da dança, Isso, né? no meio Né? artístico. No meio artístico, como que ele desenvolveu essa aptidão? Quais são os desafios? Quais são né, as dificuldades que você teve para percorrer até aqui, Léo? Foi Isso. muitas dificuldades, muitos preconceitos, né? Não só de amigos e colegas, mas de familiares, porque quando eu comecei com 12, 13 anos, eu dançava axé, e isso o pessoal naquela época, né, há alguns anos atrás, chamava de rebolão, tinha aquele preconceito, e isso me deixava triste. Naquela época não tinha, ele tá sofrendo bullying, não tinha. Então, mas mesmo assim, pelo meu sonho da arte, eu continuei persistindo, aprendi a dançar Black Charm, aí Olha fui que no legal. forró, porque minha avó dançava forró e ela saía, aí eu falei, minha avó vai sair pro forró, eu vou aprender também a dançar forró. Aí foi forró, samba rock, sertanejo, forró universitário, tudo isso eu fui aprendendo conforme a minha infância, e sofria muito, porque eu tinha um grupo de axé, É um grupo. E como é que chamava Hum. esse grupo? os maloqueiros. Por isso que eu fui pro samba rock, porque o samba rock é dos maloqueiros, né? Praticamente, entre aspas. Sim, é do povo, né? É uma arte assim que nos coloca, né? Nos remete aos nossos avós, nossos Nossas pais, né? raízes. Nossas Sim. raízes que traziam essa dança de comunidade, não é isso, Léo? Sim. Até Né? quando nós íamos para apresentações de axé, Ah, nós sofria perseguições ah, de pessoas querendo puxa agredir vida. a gente, porque nós usava roupas coladas, calça de boca de sino. Então eles tinham preconceito, chamavam a gente de rebolão, vários nomes que eu não vou falar. Então isso a gente chorava, mas quando chegava lá a gente ganhava o prêmio, então nós já ficava todo feliz. Que bom que foi uma época que, vamos dizer assim, né? Não que tenha sido desaparecer esse tipo de preconceito, que a gente sabe que ainda Ainda existe, né? existe Nós bastante. Existe. temos aqui dentro da nossa, né, a proposta da Luna Madre é trazer né, a dança do ventre como carro-chefe, também trazendo algumas representações de professores homens, né? Sim, Nos O homem na ensinando. dança, na verdade, né? teve até uma aula, né, que eu fiz de cigano, eu Pois amei, é, amei, até do dança do ventre isso, né, também. Eu Léo? aprendi alguns passos, tô tentando, né? Isso mesmo, a gente pode até lembrar do Nicolas. O Do Nicolas Nicolas, dançava. Nicolas. você precisa voltar para as Volte, Nicolas, por aulas. favor. Ele Faça favor. dançava, dança cigana, dança do ventre. A gente tem que É, quebrar esse preconceito que o homem não pode dançar. O homem pode boa, dançar Cal. sim. Até porque eu já presenciei aqui mesmo no céu. Para quem não sabe, eu não dou só aula aqui no projeto, eu dou numa unidade do Céu Parque Novo Mundo também. E em uma aula de balé, o menininho entrou Hum, e começou a gostar da dança. Ele fazia a ponta, meia ponta, tudo hum, bonitinho. Ele tava se legal. divertindo. Mas a mãe entrou na sala e tirou ele, falando que era uma dança de De menina. menina. O menino começou a chorar, começou a se bater. Ela falou: Vamos descer, vamos ver o futebol. O menino odiou o futebol, ele queria entrar e fazer o balé. E por conta desse preconceito, talvez muitas crianças acabam desistindo do sonho de ser artista, de ser dançarino. Isso conta uma parte da história do Léo também, que ele desistiu do sonho dele. Hum, Ele desistiu, Sim. ele enterrou o sonho dele e hoje, depois dos 30 anos, ele tá voltando atrás de ser um tá. artista novamente. Então, Léo, conte-nos para nós
como é a sua história, como nasceu essa paixão pela arte e por que você desistiu e o porquê você está voltando novamente. Então, vamos lá. Desistiu, né? Ele fez um breve, Eu uma fiz só breve uma pausa, pausa né? Pra, de né? 10 anos, mas foi uma Para pausinha. se fortalecer e voltar ainda mais Mais forte. Mais forte. forte. Sim, quando eu comecei a dançar, sofri esses preconceitos e tudo, e eu morava com a minha mãe e minha avó. Minha mãe trabalhava e minha avó ficava comigo. E a minha avó não deixava eu pisar na rua, era só dentro de casa. Ali que ela me ensinava a limpar a casa, tudo. E eu, para não brincar sozinho, eu pegava bonecos e fazia vozes, Ai, que ótimo. fazia danças Uhum. e começava a dançar sozinho. Minha avó falava: Meu filho, o que você tá fazendo? Eu falei: Vó, não sei, tô dançando, arte. Que eu amei desde o começo. Desde pequeno eu sempre gostei de dançar. E os primos falavam assim: Nossa, Léo, não faz isso, e não sei o quê. E eu fui crescendo, dançando, dançando. Chegou um momento que bateu uma depressão quando eu perdi a minha tia. Uhum. Uma tia que eu gostava muito, bateu uma depressão. Perdi a vontade de dançar, perdi a vontade de sorrir, na verdade. Então, e fui me afastando de tudo. Fechei no meu mundo. Aquela pessoa que ria, aquela pessoa que dançava, que interpretava, até que apareceu uma pessoa, um amigo meu, chamado André, que me levou para fazer um teatro. E o teatro, eu era o Silvio Santos. Que Oi! legal. Aí eu fiz o Silvio Santos, peguei aquele desafio e depois já fui fazendo outros personagens com ele, que foi de um bombeiro, depois foi de um pai, e fiz da Jade da dança do ventre. Não, não. Sim, Da Jade, quer dizer, eu quero saber disso. eu fiz. Como é que você recebeu esse convite? Acho que o André foi trabalhando aos pouquinhos. Né? Começou com o Silvio Santos, que eu já Legal. gostava, depois foi pro bombeiro, depois foi pro pai. Aí falou: agora eu vou ver se o Léo tá mesmo voltando a ser aquela pessoa que eu conheço. Um ator, né, O Léo? ator. O ator, ele não tem, né, a gênero, né? Aí Ele veste a ele personagem. falou: vou te dar um desafio. Não. Eu falei: eu gosto de desafio. Lançou, me desafiou, Legal. eu vou mostrar Ah. que gosto de desafio, vou te mostrar que vale a pena. Então, quando ele chegou com o papel da Jade, eu falei: vou se vestir da dança do ventre. E hoje eu tô fazendo a dança do ventre. Olha como são como Coloquei caminho, tudo, né? Legal. cabelão, e se apresentamos num teatro para as crianças. E foi gratificante ver aquelas crianças sorrindo, porque ele foi quebrando preconceitos. Boa. Porque não foi só eu de Jade, tinha a amiga da Jade, que eu não lembro o nome dela na novela, era meu amigo Eduardo. A Então, Latifa. isso. Latifa. Tava nós dois de mulheres, Aham. vestido, e as meninas estavam vestidas de homens. Uhum. Então, ele fez uma quebra de preconceito naquela época. Se eu não me engano, tinha uns 17 para 18 anos. Então, foi quebrando o preconceito. As crianças, os pais observaram que eu continuei sendo eu, mas o meu personagem eu entreguei de corpo e alma, que foi tão emocionante que as mães choraram, porque não foi totalmente da história, mas o personagem sim, nós usamos as fantasias, a roupa, e isso foi muito gratificante. Imagino. Porém, foi Hum. passando mais alguns tempos, momentos na minha vida, aí onde que a depressão bateu de novo. Aí bateu de forte, perdi minha avó, que tanto me apoiou, que era a única, né, que me apoiava, que me incentivava, né, Uhum. a arte. Então, eu estacionei. E, por um motivo na vida, comecei a ir para a igreja e não pude, e a igreja proibiu de Tá. fazer dança, de fazer teatro. Uhum. E isso me prendeu. Fiquei preso no mundo, onde que eu fiquei com depressão muito forte. E quando deu o estalar dos dedos, eu falei: não, tava Mais forte. mais forte. Eu falei: não, eu tenho que dar um despertar. E logo o desafio foi desfilar numa escola de samba, Sensacional. que eu sempre foi meu sonho. Quem gosta de arte, Sim. e eu falei: não, eu tenho que desfilar. Meu irmão foi convidado, meu irmão falou: ô Léo, não quero, você quer ir? Porque eu vou desfilar em outra. Eu falei: o quê? Agora, vamos, só vamos, se joga. Fomos, começamos a ensaiar, não perdi nenhum ensaio. E desfilei. Esse ano
já desfilei de novo. Comissão de E frente, comissão hein? de frente. Legal. ainda. E ala também. E ala Foi foi- duas foi escolas duas diferentes. Ia ser ainda. 3, só que não aguentei. É porque o desfile de escola de samba, ele traz isso, né, Gal? A gente que também, Traz. nós também desfilamos, né? Oh. Vamos falar também que aqui realmente a arte, ela instalou na gente e nós não queremos mais sair dela. No desfile de escola de samba, você tem a personagem, que você tem um enredo, né? Você vai desfilar contando a história desse enredo. Então, você encarna essa personagem. Às vezes você é um atua. pirulito, às vezes você é Atua. uma pedra. Você vai ter que ser uma pedra, né? Não é? Vai ter que Sentir como uma atuar. pedra e cantar ainda por cima, musical, né? gente, é musical, tem que É um dançar, atuar, musical. cantar, tudo. É, tem regras. As pessoas acham que é só pegar a fantasia e desfilar. Não é, né, Léo? Não Como é é, que não. foi essa Foi um experiência? desafio. E antes de eu desfilar na escola de samba, eu encontrei um professor meu do samba rock, que é o Mauro, que me conheceu lá atrás e falou assim: Galego, Hum. cadê você? Onde você tá esse tempo todo? Eu pensei que você tinha morrido. Você dança tão bem samba rock, sertanejo, forró, cadê você? Eu falei, prof, voltei, tô aqui, e agora eu não paro mais não. Eu falei pra ele, ó, tem o desafio, carnaval. Ele, bora, vai pra cima, você sempre foi assim, joga, se joga e vai. E realmente eu fui, desfilei, gostei, mais uma vez, desfilei de novo, e continuei no samba rock. E hoje eu tô voltando mais ainda, me aperfeiçoando mais, né, porque o samba rock agora são dois tipos de samba rock, É, Sim. que é o moderno e o tradicional, tá. né? Antes só tinha o tradicional, que não tinha tanta marcação como tem hoje o moderno. Aqueles rodopios e vira Isso, a aquele que o passinho. parceiro, o cavaleiro vai para frente, vai para trás, a Ah, dama gira, tá. passa. Já o moderno já é mais em linha, é mais em Hum, marcação, quadrado, passo de linha, passo de estrela, já é mais marcação. legal. Então isso eu vou me aperfeiçoando. E eu gostei, né? Olha, É desafio. meninas, vamos convidar. Meninas, venham aqui, homens, mulheres, pessoas da comunidade, venham aqui assistir, fazer uma aula com o Léo. Olha Samba isso que ele rock, está gente. trazendo, né? Rock, forró, sertanejo, Forró, forró sertanejo. universitário, se A joga. gente já tem Até a uma Chess nova der também, data? nós vamos também. Mas você tem uma data para a próxima aula dele? Mês Não. que vem. Mês que vem, maio? Vem. Maio, vai se preparando aí, Já gente. marca na Venho, agenda. vem casal, vem amigo, vem a turma, mas venham pra cá porque o Pode Léo vir. tá, você viu que ele tá animadérrimo, né? Ah, Oh, E aí, bom, aí desfilou, aí voltou, desfilei. conseguiu se estruturar novamente, Léo, é Sim, isso? consegui. Porque a minha autoestima aumentou, Boa. né? A autoestima, o meu sorriso voltou, que eu já me vesti de palhaço. Então, o palhaço triste não alegra ninguém. Então, eu falei, não, hoje eu tenho que ser diferente. Aí tem até uma frase que eu sempre falo, até postei ontem, que eu escutava da minha avó e do meu pai, né? O eu de hoje tem que ser melhor que eu de ontem. E eu de amanhã tem que ser melhor que eu de hoje. Então é um dia após o outro, Isso. vencendo degrau por degrau. Ter uma certa benevolência, né? sim. Com as nossas. Não seriam nossas quedas, mas seriam o momento que a gente talvez precisa refletir, né? A depressão, ela nos leva ao nosso interno, né? Avaliar, questionar, né? Estudar, Mudar de rota, ver a travessia. É necessário. O que se não analisar. é legal, exatamente, é estar e permanecer nesse estado. Mas a depressão, ela tem essa finalidade de, como você fez assim com os dedinhos, que eu achei bem legal, né? Estala. Vem um estralo, né? A gente vai se reorganizando internamente, né? E nada como a arte para poder nos levar para esse ponto. Não verdade. vejo outro lugar que a não ser arte, né? Sim. De mim, se não fosse a arte, eu não estaria aqui, porque eu lembro que amigos falavam que eu andava de cabeça baixa, com blusa no calor que tava, eu andava de blusa, touca, não gostava de olhar no espelho. Só que quando mudei a chave, falei, não, hoje a arte me trouxe de volta. E hoje eu não abandono a arte. Ô, Léo, você teve outra ajuda além, né? Uma rede de apoio quando você, né? Se viu na depressão, né? Você está falando de pessoas, referências de pessoas queridas como a vovó, que foi a tia. Como é que você se reestruturou? Teve um apoio? Minha mãe, mamãezinha, Dona Marli. Dona Marli, me apoiou, me ajudou. Sempre eu poderia estar em outro estado, em outro lugar, mas sempre minha família, né? Família sempre
me ajudou. Amigos que eu falo, amigos de verdade, porque colegas todo mundo tem, né? Pessoas que só querem te sugar, mas a minha referência sempre foi mãe. Mãe e minha avó. Minha avó sempre, eu lembro do sorriso dela, da alegria, do orgulho dela falar. Meu neto, meu filho, ela chamava de filho, meu filho é artista. Legal, referências femininas aí, né? É porque eu tiro o chapéu para elas, porque até os 9 anos quem criou foi minha mãe e minha avó. Sim. E era minha avó que me ensinava tudo. Limpar a casa, passar ferro, passar roupa, fazer comida. Falava, não, filho, eu vou te ensinar a essência da vida. Tem até um senhor que contava uma história para mim. Hum. Estava um mestre e o seu discípulo caminhando pela floresta. E no meio de um lago estava um escorpião. E o mestre deparou com aquele escorpião e foi ajudar. E o escorpião ferroava o mestre. Então o discípulo disse: Mestre, por que você tanto ajuda esse escorpião? Você não está vendo que ele está te ferroando? Aí o mestre sábio disse: A natureza dele é me ferroar, mas a minha natureza é ajudar. Olha, nossa, que Que forte. profundidade, né? Forte. Profundidade, né? E eu sempre carrego essas duas frases comigo. E- Tem e gente que fala assim: Nossa, Léo, eu já sei essas frases de cor. E o tanto você quanto isso fala. sustenta, né? Mas é porque eu O carrego quanto sempre aqui, sustenta, me exato, sustentou, me exato. deu energia para poder estar aqui de pé hoje. Nem sempre, né? Nem sempre a gente vai esperar do outro, né? Um apoio, né? Uma palavra de incentivo, né? Um segurar de fato, verdadeiramente na sua mão. Quando a gente encontra pessoas assim, não é? A É gente tem mesmo é verdade. que Que abraçar, abraçar né? e Também tem uma história muito bonita aqui na mesa, sabe? Que eu vou revelar aqui, porque a gente está entre casal, né? Existe aí uma relação além da profissional, não é? E da amizade que veio antes, tem uma relação afetiva bonita, assim, acontecendo. Eu sou testemunha disso, não é isso? Pra quem não sabe, eu e o Léo, a gente tá noivo. E a gente se conheceu no meio da arte, no carnaval, no não foi? carnaval. No Isso primeiro carnaval que eu fui no desfilar. primeiro carnaval. Isso Isso foi foi em 2025? 2025, né? A gente Hum, desfilou em 2026, 2025. 25. A gente desfilou na escola de samba Flor de Flor de Lis, Lis. na ala Frevo. Na ala De Frevo. mas e freio. aí, o que aconteceu? Como assim? Não deu? Meet? Como é que foi, hein? Então, quando o Ah, Léo quis ficar comigo, eu tava enrolada com outras tá. pessoas. Eu já não queria Aham, acrescentar mais uma sim, sim. lista, na lista de espera, no banco reserva. Viu Então eu como ela é falei, mal, né? Viu como ela é mal. Desculpem. É, desculpa. não queria. Ah, Mas no decorrer do tempo, a gente teve uma pausa nos ensaios e voltamos. Quando voltou os ensaios, o nosso coreógrafo ficou doente. E quem ficava supervisionando os ensaios era eu. ah, Só que quando o coreógrafo não vai, quase ninguém vai. Eu lembro que ia dois, três, hum, e não tem como ter um ensaio com duas, três não. pessoas. Então o coreógrafo bateu o martelo e decidiu dar uma pausa até ele retornar. Quando retornou os ensaios, o Léo voltou junto. Então a gente começou a conversar um pouco mais, uma jogadinha aqui, uma jogadinha ali. Hum, E nisso eu fui hum. E conhecendo brincadeira, que eu sou palhaço, né? Aham, palhaço. Eu claro. sou Nossa, sabe como chegar, né? artista, arte. Então, eu fui conhecendo mais ele, vendo que ele tinha tudo o que eu queria em uma pessoa. Então, por conta desse sentimento começando a florescer, eu decidi, não, basta. Aí eu cancelei todo mundo e comecei a dar prioridade pra ele. Olha, nossa. Só que o bonitão é amigo do Fernando. E o que que ele fez? Começou a me dar bolo, né, Samuel? Ah, Eu tá. quis, ela não quis, agora vamos. Se Calma. fez de difícil, Vamos né? respirar um pouquinho, vamos respirar um Entendi. pouquinho. Vamos ver de fato. Não, porque os negócios da lista, você viu que tinha Você a viu? lista de espera? Eu ia ficar na espera, vai, Como lá assim? embaixo. Aqui, os Aí agora. frente lá atrás. Oxi, Aí, já teve jogador no banco de reserva por 4 anos. Ah, Depois de 4 anos, não. então eu falei, não, já, campo. Não, já que ela. prioridade. Relações é prioridade, né? Tem que ter Prioridade. disponibilidade e prioridade, não é isso? Sim, Mas evidentemente, né? A gente tá brincando, né, Gal? Mas, de fato, né? A gente às vezes passa por algumas experiências que não quer repeti-las, né? sim, com Então precisa certeza. ter, né? Isso é verdade. Né? Por mais que interesse me pareceu que, né, houvesse, né, em 2025, ela esperou as coisas, né, acalmarem Acalmar bem dentro mais. dela também. A gente precisa se acalmar Foi. primeiro, Eu também né? precisei Não com acalmar. a gente, né? Estar com a gente antes para iniciar um relacionamento,
Exatamente, é igual a E frase que a gente fala, o Eclesiastes 3:1, tudo acontece no tempo de Deus. Pois naquele tempo eu não estava bem. Você me conheceu no tempo. Eu isso. não estava bem psicologicamente, eu não estava preparada para nada naquele relacionamento. E tempos depois, Léo também não estava bem. Então imagine que relacionamento daria. Não ia dar Talvez certo. não daria certo, talvez a gente se ficasse com raiva, tivesse ódio um no outro. O nosso relacionamento não tivesse o amor que a gente tem hoje. É Teria verdade. ódio, É talvez. verdade. As Eu machucaria cobranças, né? isso, As exatamente. Um ia machucar o cobranças. outro, né, Exato. sem querer. O que é Exatamente. E as feridas, um quer que o outro cure, e e daí essa vai frase foi tão assim. impactante. É Quando eu mesmo? ganhei um presente dela, Ah, a vendedora sempre, ela falou que sempre colocava frases, né? ah. E justamente a frase nossa foi a mesma. Foi a mesma. E a gente ainda questionou, amiga, você sabia da notícia? Ela, não, eu só joguei. E foi, Eclesiastes Não. 3:1. O 3-1. universo é isso, né? Ele faz uma forma de se aproximar, porque o que estiver no caminho vai estar lá e vai ser nosso, né? Mas Exatamente. cabe-nos também ter o nosso esforço, né? Sim, As nossas agendas liberadas, né, Léo? que a Por agenda favor, é né? cheia, viu? A Agenda nossa cheia. agenda é cheia. Uh, É correria, essa é, semana, misericórdia. é E me carnaval, é conta, tudo. mas tem um outro detalhe assim importante. Eu não sei se seria um detalhe, né? Você tem uma outra formação. Isso. Enfermeiro, olha, da área da Da saúde, saúde. também com o cuidado, né? Um outro tipo de cuidado, né? Além de Tá cuidar do vendo? sorriso, das alegrias, né? Das emoções, ele cuida também, né? Da De parte pessoas, da isso, de saúde. pessoas. Conta um pouquinho disso, Léo. Tudo começou quando eu fiz o curso de comissário de voo. Tá. Comissário de voo, inglês e espanhol. Comissário de voo tem Hum, temas médicos. hum, E foi a matéria que eu mais me identifiquei no curso de comissário. Quando eu fiz o curso de comissário e terminei e fui fazer a prova da ANAC, eu não passei. Aí foi onde que começou a depressão. hum. Só que quando eu fiz esse comissário de voo, o temas médico me chamou muita atenção, Boa. de cuidar do próximo, de cuidar, né, da pessoa do lado, se preocupar. E eu fui atrás, aí eu fiz o técnico de enfermagem em Minas Gerais. Só que faltou 3 meses para me concluir. Oh, E eu não consegui concluir. hum, Mas eu fiz o curso de cuidador de idoso, fiz o hum, curso de primeiros hum, socorros, curativo, tudo nessa área. sim. E esse ano eu retornei para o curso de enfermagem. Boa, e vamos Voltou. E concluir. vamos Dessa concluir. vez é Dessa vez concluir. vai. Dessa vez Vai, vai. vai, Dessa Vai vez vai. porque do meu lado, assim, eu não estou sozinho, né? para apoiar. Para apoiar. Importante, importante. Então, assim, eu tiro o chapéu, que me apoia Aham, bastante. aham. Eu tenho um probleminha de TDAH? Tem. Ela não tem paciência? Não tem, mas É, ela sem paciência e o calminho, né? O brincalhão. mas isso vale muito para o casal, a conversa, o diálogo, Sim. né? Precisa Precisa. expor, né? Não esperar que o outro adivinhe como é que a gente está emocionalmente, não é porque, ai, me conhece, não. É porque às A vezes gente muito não conhece. casal eles brigam por causa disso, porque É, guarda só pra ele. Não tem subentendido aquilo, conversa, não 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 tem 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 conversa. diálogo. conversa. Minha Não mãe tem sempre diálogo, falava de diálogo. conversa, abertura, né? Tem que ter essa disponibilidade, né? O amor é a base, né? O É a amor, Sim. base de tudo. evidentemente, é aquilo que vai nutrir, mas não é só de amor, né? E eu Se aprendi você esse, não tiver uma certa parceria, né? e eu Isso. aprendi esse negócio de diálogo com a minha avó. Que todo dia ela sentava na mesa, na cadeira, na mesa, chamava eu, minha mãe, vamos conversar. Como é que foi o dia? O que que você fez? Qual a sua dificuldade? O que que você aprendeu? Qual foi a sua dificuldade na escola? O que que você aconteceu? Qualquer coisa a gente tinha que conversar. Tinha que ter o nosso momento ali de família. Boa, E boa. por isso que eu tiro. Minha mãe e É, minha avó. Isso eu, daí é a mãe das a mãe, mulheres. Ele ama a avó, a mãe. Por isso que ele é muito delicado, muito calmo. Isso não transforma ele menos homem. Vamos até relembrar aquela pauta da Edilane. É Edilane, né? A escritora Edilane Soares. isso, Que Dadinho. amar uma mulher, respeitar uma mulher, não faz um homem ser menos homem. Faz ele ser mais homem ainda. É, Porque ele nasceu de uma mulher, ele é neto de uma mulher, ele tem uma filha mulher. não Ele tem tem uma como, esposa mulher e tem que respeitar não tem essas como, não mulheres. tem Isso como. não faz ele ser menos homem. Não. Nunca E, fez. e a, e a própria criação que você teve, né? Sim. Da, Sim. da, da sua avó ensinando, né? Cuidar da casa, né? O que que é os cuidados da casa, né? Não são tarefas destinadas Não. às mulheres. A gente tem que quebrar, parar com isso, né? Porque escraviza de uma tal maneira e coloca o homem naquele lugar de que, ah, eu trabalho, eu sustento, Não, isso aqui não existe. A Não. gente, de fato, a gente vai trazer vários temas, quadros, pessoas Sim. para a gente começar a desconstruir essa ideia, tá? Por favor, vamos, né?
Vamos Até, parar por até aqui. É, E só retomando a parte do diálogo, né, do casal, eu ouvi Sim. também uma frase muito bonita que vocês vão perceber, do Papa Francisco, que ele diz que vocês briguem durante o dia, né? Estão ali, mas assim, não deixem de fazer um pelo outro, né? Mesmo que não haja aqueles Não afetos, durmam trocas, brigados. não durmam brigados. Eu vi essa frase. Antes de dormir, vocês se reconciliem, Nem né? que seja um carinho, uma passada de mão, Porque, mas porque o dia seguinte, né, ele citou como uma Guerra Fria, as coisas começam a se acumular. Aí começa a tirar as coisas do baú lá de trás. Quando você vê, você não consegue dar hum, conta mais. Por isso. um detalhe, né? Por um detalhe, relacionamento não é brincadeira. Vocês estão aí reiniciando, vocês estão, né, retomando a vida de vocês. Vocês sabem disso, né, Gal? Aham. Temos total consciência. E outra, a questão do apoio às Hum, decisões, ao amor de cada um. Por uhum. exemplo, eu amo a dança do ventre, eu amo a dança, eu gosto de me apresentar. E ele nunca me brecou. Ele nunca falou assim, ai, desiste da dança, vai para sua área de pedagogia, porque a gente também estuda pedagogia. Tô quase sendo pedagoga. Meu primo fala, coitado das crianças, mas tudo bem, tá tudo certo. Mas ele nunca falou assim, desiste do que você faz, não tá dando dinheiro, vai trabalhar, fazer algo. Não, ele fala, vai, eu vou te apoiar. Quando é sua apresentação? Eu vou. Tanto é que eu tô muito, muito, muito querendo ter uma aula com a Chala. Ele me conheceu, eu falava o tempo todo, Chala, 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 Chala. Chala. Aí, quando ele entrou no trabalho fixo dele, Hum, ele chegou em mim e falou assim, amor, meu primeiro salário é o dinheiro pra você começar suas aulas com a Chala, pra você boa, se formar. boa. Então, tipo, é isso, sabe? Eu já conheci várias pessoas que, quando me viam dançando, falaram, ai, pra que isso? Ai, pra que tanta pouca roupas? Põe outra coisa, trabalha outra coisa, não tem outro trabalho? Tipo, me botando pra baixo. E eu fui despertando. Infelizmente. Não, infelizmente, se a gente ficar pensando no preconceito, a gente começou falando sobre isso foi. também, olha, a Sim, referência a gêneros também passa pelo gênero feminino Hum, ainda, né? A com dança, certeza. ainda a dança do ventre, algumas danças ainda tem esse olhar preconceituoso. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa dança, a nossa arte, né? Sim, Viver isso, a nossa verdade, né? Agora, não dá para se oportunar, né? E frear os nossos desejos. com O que certeza. isso pode colaborar justamente é que a gente se sinta mais forte, né? Mais forte para fazer, porque olha, veja bem, se a gente for pensar, né, o Gal, né, você vê, tem ele, o Léo, hoje como professor, a gente está abrindo também para outros professores, né, com uma dança tribal também, a gente pode pensar, outro Tribal, estilo, cigano. cigano. Como é que é isso? A gente tem um espaço que promove esse encontro de diversidades, que é aqui o céu. O céu nos proporciona isso. Sim. Né? Então, vamos ali, os professores interessados que quiserem fazer parte desse quadro nosso, venham para cá, porque o Léo, me conta. Não, tem que contar como que foi agora a sua primeira aula, né? Como é que foi né, esse momento de estar aqui dividindo a sala de aula, né, com a Gal? Conte-nos, por favor. Como é, como eu posso dizer? Hã. Mostrar sua experiência, mostrar o seu É, conhecimento para outra pessoa. Porque uma coisa é você dançar como aluno, outra coisa é você dançar como como professor. professor. Ensinar, pegar pessoas com É, dificuldades, pessoas que não são travadas, ou pessoas com medo até medo de se olhar no espelho. Como é lidar com as pessoas agora como professor? isso, traz esse Eita. olhar para nós. É, Primeiro, Hum, né? Porque a Gal não deixa ser conduzida. É Então, complicado, é né? complicado. Eu consegui Legal, lidar com isso. legal. Isso foi emocionante. Hum, E a primeira aula foi maravilhoso. A minha experiência de estar ali. Porque paciência eu tenho, de sobra. hum. Então, ensinar passo a passo é como se ensinar uma criança a andar. Tá. Tá sempre ali de apoio. É uma experiência diferente, porque eu já ajudei meu professor Mauro. Uhum. E hoje eu estou aqui, eu falo, caramba, nossa, eu não posso errar. Eu sou espelho hoje. Então, tem que dar inspiração e passar o conhecimento é gratificante. Você Uhum. passar um conhecimento da sua experiência que você teve, que você aprendeu lá atrás, e hoje você está ensinando alguém. Legal, legal. Igual as alunas que começou, elas não sabem nada. Eu falei, tudo bem, vocês querem? Vamos embora, vamos para cima. E gostaram. E teve uma até que gostou a Nara falou isso, que não sabia dançar samba E rock. aí Você viu virando a eu dança vi, Nara, que legal, fazendo marcação tudo. legal. E a gente está pensando agora, né, no espetáculo para o final do ano,
ainda não vamos divulgar ainda, as ideias estão, né, sendo ali, né, Alinhadas. estão sendo alinhadas, mas é, aceita o convite de fazer parte? Aceito. Bora? Né, criar aí um quadro dentro desse espetáculo Uma aí, legal. coreografia, contar uma história. Porque, na verdade, quando a gente sobe no palco, muitas vezes nossa dança ou a peça, ela conta uma história. No mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente não pode viver sem a arte. Pois a arte transmite o que nós sentimos. Contam histórias. Através da gente se expressa. Na dança do ventre a gente pode contar uma história. No samba rock a gente pode contar uma história. A arte conta uma história, conta um sentimento. Então a gente tem que valorizar a arte. É através dela que a gente se expressa. É através dela que a gente faz até atos políticos, críticas. A gente tem que valorizar a arte. Exato. A arte salva vidas. A arte pode não te salvar hoje, mas amanhã ela salva através do sentimento, da expressão, da crítica, ou até mesmo dos dançarinos, dos artistas mesmo, ela salva. Como salvou eu da depressão, salvou o Léo da depressão. Exato. A arte salva de alguma forma. Pode ser dança, pode ser teatro, pode ser canto, pode ser instrumental. Qualquer tipo, a arte salva vidas. Então a gente tem que valorizar a cultura, e principalmente a cultura artística e os artistas, Uhum. né? E você falou há pouco, né, dessa segunda área de formação que você está, né, terminando agora como pedagoga. Vai lidar com crianças, né, Gal? E olha que interessante, né? As crianças, né? Você, né, mamãe de duas crianças lindas ali, é, é, veja bem, a criança, ela vai trazer o criativo da Sim, forma mais genuína, né? Mais imagina, genuína. possível. Mais genuína. A gente que vai, não, o desenho tá faltando uma perna no cachorro. Não, mas meu cachorro tá com três pernas, tá tudo bem. Né? A gente que vai tentando trazer uma certa realidade que a criança. Não, é a realidade da É a criança. visão da Então, eu acho criança. interessante você trazer essa sua formação e dentro da pedagogia, olha o quanto que você vai poder acrescentar na vida dessas crianças em termos de dinâmicas. Uhum. Olha, o teu primo que brincou com você, coitado das crianças, quem que falou coitado das crianças, que você Foi falou? meu primo. Teu primo? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que essas crianças vão ser privilegiadas de terem alguém que passe por esse lugar da arte, né? Que consiga enxergar a criança por um outro olhar, né? Com certeza, até porque a gente, quando a gente tá adulto, a gente começa a ver tudo técnico. A Hum, criança não, ela tá no mundo imaginário, exato. muito artístico. Eu lembro até do livro O Pequeno Príncipe. Ai, O primeiro, nossa, eu amo aquele livro. ai, que O primeiro lindo. desenho do Pequeno Príncipe foi uma cobra engolindo um elefante. Uhum. E todo mundo que passava, os adultos que passavam, é um chapéu, é um chapéu. Então, quando a gente cresce, a gente fica com um olhar crítico das coisas, a gente fica com um olhar sério das coisas. Uhum. Sendo que a gente tem que ser diferente, a gente tem que ter o lado imaginativo, às vezes, ou um lado artista. E a criança tem esse lado, a gente tem que incentivar a arte nas crianças. Meu filho, ele ama pintar. Ele Que ama pintar. delícia. Ele tem um quadro maravilhoso que ele pintou, lindo, 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 que eu até boto ali no meu quarto. E a Ashley ama dança. Eu não vou cortar os dois disso. Eu sempre vou incentivar. A Ashley ama dançar, tanto é que ano passado teve um solo de 4 anos. Vocês pensam, Gente, a coisa menina mais de 4 anos linda. fazendo Show. solo. E Naquele. vocês acham que ela chorou? Não. Chorou nada, tá? As fotos dela linda e Sozinha. Não, maravilhosa. um palco imenso, um palco imenso e Imenso. uma criaturazinha assim, tão fofa, meiga, ela tomou conta daquele palco e pronto, ela simplesmente existiu. É tão raro, né? A gente fala de estar no palco, de poder se entregar no palco, de sentir essa arte, é muito difícil, né? Por isso que precisa ensaiar, Ensaiar, né? Ensaiar, treinar, treinar. dedicar. A gente precisa de apoio também de outras áreas, a gente tem a parte do teatro, a parte que a gente costuma fazer a roda de conversa, né? Para dirimir um pouquinho questões do nosso dia a dia, para não rolar dentro, né, das nossas aulas. Isso é importante, porque nós gostaríamos de viver só de arte, mas não dá, Não dá. Não dá. né? Não, ainda não dá, né? Tá poucas pessoas privilegiadas que conseguem viver com um salário e viver uma vida digna. Então, enquanto isso, a gente está sempre em profissões paralelas para poder sustentar isso, né? Com E que, certeza. né, a questão da enfermagem. Não, eu tô te vendo você trabalhar, você falou do curso de idoso, eu tô te vendo trabalhar, né, num abrigo e criando dinâmicas interessantíssimas, Eu já né, tive a com experiência. Já música, teve é experiência, já mesmo? teve, Já. trabalhou em casa de lá Hum, de idosos e cuidava de idosos Eu mesmo. fui de um convidado, já tem uns tempinho, Hum. para ir numa casa de idosos, boa. e lá
deu forró e samba rock. Que coisa mais divertida. Tinha uma senhora que estava na cadeira de roda e falou assim: eu quero dançar com você. Eu falei: vamos pra cima. Ela, mas eu tô na Boa, Léo. cadeira. Eu falei, Boa, Léo. e a médica falou que ela nunca tinha conversado com ninguém, desde quando chegou lá, que os filhos Meu colocou ela Deus. lá. Ela foi o primeiro sorriso, porque eu girava ela na cadeira e ela, nossa, eu tô apaixonada. Uma senhora. Como pode, né? E o meu coração, a gente não recebeu nada, mas o meu coração ficou cheio de alegria, Legal, gratidão. legal. Mantém esses projetos, Léo. Mantém esses projetos porque a gente precisa de profissionais também. Claro, é importante, né? Os exercícios, né? Fisioterapia. Sim. Motricidade, enfim. Mas é importante também esse lado lúdico. A Se arte, né? conectar, né? Trazer essa, né? Trazer aquela música que faz referência a tal momento. Olha como você vai trazer vida para aquela pessoa, né? Legal, Sim, legal porque mesmo. muitas vezes o idoso está lá abandonado, já não vê Muitas mais vezes, a sentido na maioria. Já não. vida, tá desanimado. Ele até me contou que tem idosos que nem conversam, porque estão Porque não desanimados, tá, estão conversam só com eles. esperando. Porque não conversam de fato, né? Sim. Faz as perguntinhas básicas. A gente sabe também, tem uma experiência que muitas vezes deixa a desejar, né? Agora, talvez isso seja até um tema futuro para a gente trazer aqui, mas de fato há uma complexidade em você ter um espaço, né? Onde você tem esse cuidado com o idoso, mas com pessoas que de fato Faz a diferença, né? faz a Faça a diferença. Não diferença. Façam basta, por amor. né? Tem que aplicar o remédio, fazer uma troca, mas tem que Mas ter né, esse luto, tem essa descontração, porque antes deles estarem, eles têm uma vida, eles tiveram uma vida, né? Quem tinha são essas pessoas, né? até um senhor que Hum, toda vez que o portão abria, ele ficava olhando. Aí eu fui perguntar pra ele. Aí ele falou assim: a primeira vez que alguém pergunta por que que eu olho tanto para aquele portão. Aí eu falei: mas o que que aconteceu? Ele falou: tem 2 anos que eu tô aqui e fico esperando a minha filha vir me buscar. hum. Aquilo Dói, doeu. Dói. dói na alma, Aí dói eu na falei alma. assim: vamos dançar um pouco? Imagina. Aí ele falou assim: eu não sei dançar. Hum, Eu falei: não, não vamos hum. dançar. A dança, deixa a música entrar no seu ouvido, vai tocar na sua alma, no seu coração, vai alegrar. Absorver, certo. Quando terminou a dança, Hum. ele me sentou do lado, me chamou, falou assim: ó, Léo, muito obrigado. Há 2 anos que eu não dava tanta risada como eu tô dando hoje. Quer dizer, então que você, eu acho que você pega um pouquinho da palhaçaria, é isso, né? Sim, Ele gosta muito de ser palhaço. E é muito legal, porque descontrai, né, Gal? Descontrai Descontrai. Criança bastante. não é séria, criança gosta de, né, de ter essa coisa de brincadeira, de coisa lúdica. E a gente brinca, a gente aprende junto, né? Sim. Legal, com as legal. crianças eu brinco bastante. Né? Tem esse momento, né, de a gente poder, né, entrar Mas isso é uma cabana, né? A gente sabe que não é uma cabana, mas é uma A gente cabana. finge um A mundo gente vive. lúdico. Que pena que a gente perdeu essa pureza. Esse mundo real, concreto, é o que a gente tem hoje. Mas a gente precisa resgatar um pouquinho o que a gente tem em nós antes, né? Sim. Foi até Entendeu? uma experiência Hum. que eu tive lá atrás, que eu brincava com meus bonecos. Esse dia eu brinquei com o Henrique e com a Ashley. Tava na aula, É. dando aula, e eu desci com eles. Quando foi para subir a escada, eu falei assim: ó, vamos subir devagarzinho, porque nós estamos escalando a montanha. Aí os dois andavam Legal, degrau por degrau legal. junto comigo, e a gente abaixava assim, ó. E Um pouquinho de a, delicadeza, né? a imaginação deles ia longe. Isso eu aprendi desde pequeno, então a gente vai aplicando. Isso é muito legal que vocês estão trazendo, gente. Muito legal, porque o que a gente mais vê hoje, A criança no no celular, celular. no tablet. De certa maneira, há um momento, uma situação aí necessária para essa criança precisar ter esse contato, né, com uma permanência maior. Mas o legal são esses momentos. Brincar na rua, brincadeira de rua, brincadeira de casa, campa dentro, né? Essas coisas, tipo, não temos grana para sair, beleza, mas a gente tem, Na né, a nossa A imaginação, a gente imaginação. viaja. É igual nós temos dia de sexta-feira, nós temos dia da leitura em casa. de Verdade. Nós temos dia leitura. da leitura. A gente se reúne todo mundo antes de dormir, lê um livro todo mundo. Le- Aí lê os livros de historinha. O Henrique ama, o Henrique gosta de ler. A Ashley não Legal. tanto, mas o Henrique ele Aham. gosta de ler histórias, ele gosta de leituras, ele gosta de todo mundo, depois de todo mundo ler, tem que ler. Ele primeiro tem que ler eu, depois tem que ler o Leandro e depois tem que ler a irmã dele. E ele tem que ser o último a ler. A Aí Ashley não quer dançar, não? Ela não é, quer só quer dançar? ficar escutando só. Ela só inventa uma coisa Que ali e passa fofinha. logo. Mas ele gosta de ler. O Henrique, ele é uma criança que é considerada agitada nos momentos de picos altos dele.
Mas ele é uma criança calma. Ele gosta de livros, ele gosta de plantar. Ele tava até triste que a plantinha dele não tava crescendo. Hum, Então ele é uma criança que gosta mais de coisa mais calma. Agora entendi. Ashley já é agitada. Gosta de dança, gosta de cantar, gosta de capoeira. Apresentaram capoeira pra ela. Não sei quem apresentou, mas pelo amor de Deus, não apresenta mais, não. Porque ela gosta de coisa Ela agitada. quer capoeira. Ela vai Ela, fazer capoeira. não, Com ela certeza. Dá um gosta. pouquinho mais de idade, ela vai ter capoeira. Capoeira eu fiz só um mês de capoeira, mas falei, Não vai não, não vai agora não, deixa senão eu comigo. vou aprontar demais. Léo, tem uma pergunta para te dizer assim. Bom, você falou das várias modalidades, estilos, né, de dança, de par, né, que você traz. Me diz o que é possível. Aqui no Luna você trouxe o samba rock. Isso. O samba rock, né? O que mais você pretende trazer para nós? E assim, né, para aquela câmerazinha lá, traz um recado convidando as pessoas para virem, independente de, né, De serem idade, par, dependente de de idade, de idade, ser par Idade, ou não. de corpo. cor, de Exatamente. A corpo. gente. Mesmo até do seu corpo molável. Teve até uma. Eu Hum, dei aula ontem no Céu José Bonifácio, lá em Guaianazes. Que viagem. Nossa, Aí tinha uma senhorinha que chegou em mim e falou assim: se dá aula de dança do ventre, né? Eu falei: eu dou aula de dança do ventre. Ela falou: eu queria entrar, mas meu corpo é tão duro, tem que ter um corpo molinho. Eu falei: que nada disso. Lá eu já tive aluna com o braço doendo, que é a dona Lúcia. uhum, Eu tenho uma aluna hoje que tem dificuldade porque nunca teve contato com a dança, então eu tô trabalhando mais com as velas, movimentos mais lentos. Eu trabalho todo tipo de corpo, todo tipo de é, idade. Dança não tem idade, gente. A gente tem que botar isso na cabeça. Dança não tem não idade, tem idade. dança não tem corpo, dança Não não tem tem gênero. sexo, não tem Não nada. tem não. É Não só tem. um corpo, igual o teatro. Quando a gente sobe no palco, a gente não é, ela não é a Malu, ele não é o Léo, eu não sou a Galeno. Você é um corpo. Se você tiver que fazer um gato, você vai ser um gato. Se você tiver que fazer uma mulher, você vai fazer uma mulher. Você é um corpo. Seu corpo é um corpo só. A gente se atenta, evidentemente, a algumas limitações, Sim. né? Sim, com Né? Os certeza. giros demais, é A labirintite. labirintite Ah, né? foi que a aluna falou. Eu falei, não precisa você girar muito não, por causa da labirintite. Eu entendo isso. Ela, ainda bem que você Às vezes não entende. diz nem assim o diagnóstico, mas assim, se sente um pouquinho meio Meio perdido. tonto. Então, Respeitando os como é que limites. tem limites? Como é que é o início dessa aula? Você é a pessoa, você aborda, pergunta se a pessoa conhece, da dança, como é que é, o Léo? Sim, porque tem pessoas que falam assim, eu sei dançar. Hum. Aí quando começa, você fala assim, não, vamos conversar antes para poder, né, Sabor, saber dançar. saber, Vambora. é, nós temos que começar a Uhum, conversar, né, uhum, antes para entender a dificuldade da pessoa, a limitação, na Isso, verdade, as as limitações. limitações. uhum. E quando começa a dança, a gente tem que aquecer o corpo, Boa, aquecer boa. para a pessoa esvaziar também, esquece o seu problema que está lá atrás e foca ali na dança, fecha os olhos se quiser, vai distraindo, deixa o Uhum, pensamento, o coração fluir. Na dança hum, e no teatro, né? uhum. A gente quando está em apresentação, não é é como se o corpo de dentro saísse para fora, o que as suas emoções, os seus desabafos, você mostra na dança. E além do samba rock, eu estou pedindo, né? Samba rock, pode ser o forró, Hum. o forró universitário, o axé, que não sei se tem pessoas que gostam, Com certeza, eu já sou vale- uma que gosta. flashback, Boa. black Aham. charm. Então, assim, venham, venham dançar, não importa idade, cor, é, eu tô dura, eu nunca dancei. Isso não é desculpa. É de graça, É De de gente. graça, graça, gente. Tá aí, porque tô depois aqui pergunta, aberto. nossa, eu queria tanto dançar, mas agora tá de graça e não quer dançar por quê? Às vezes põe impedimentos na frente. Eu não vou conseguir porque lá todo mundo vai ficar me olhando a roupa, vai ficar olhando que eu sou gordo, gorda. Não, aqui ninguém olha isso. Aqui nós estamos aqui para dançar, para te ensinar a dançar, porque a dança muda seu estilo de vida. Boa, Léo. Muda. Uhum, Mudou, mudou. uhum, sim. Os pensamentos, muda tudo. A arte, ela nos move a viver, é uma sementinha. Uhum. Eu tenho certeza que na aula que você vir, vai ser uma sementinha plantada no teu coração, Boa, que depois boa. vai Crescendo, virando uma crescendo, árvore. vai virar uma árvore. Tudo começa na pequena sementinha que é plantada no teu E tem coração. que ter. Olha que lindo!
Tem que ter esse começo, tem que ter essa paciência Sim. consigo, né? Tentar desconstruir a ideia de que o meu corpo não permite, né? Já estou muito tempo fora da dança. Não, vem para cá reaprender com a gente, Quebra né? essa Porque barreira. o Sim, Léo quebra a trouxe aqui, barreira. quebra barreira. 3 vezes o Léo, por 2 vezes o Léo trouxe aqui que ele precisou parar um momento e refazer a vida dele. Então, não há problema, a gente para e a gente retoma novamente. E não há Desde que a idade. gente volte. Não há idade. Não é Não há idade. idade. Desde que a gente volte, Desde que né? volte. Porque Exatamente. ela falou, nós somos um corpo, nós somos um movimento dentro desse corpo, Somos. né? Aqui a gente está parados aqui, né? Com pequenos movimentos, mas internamente o organismo está trabalhando, o coração está batendo, a gente não está fazendo nada, né? Então, veja como que é importante ter o movimento em si, né? Se faz sentido para você, né, conhecer esse estilo, essas modalidades, vários estilos de dança, vem para cá que a gente vai disponibilizar a agenda do Léo, tá ok? E se você tiver alguém ali, né, um parceiro, uma parceira, Já traz, Traz já também. traz, né? Vem com as suas ideias, com a sua energia para brincar com a gente, né? Exatamente, até porque a arte, de certa forma, ela muda. Eu não sei se você conhece a designer de roupas de dança do ventre professora, acho que é a Amanda Cavalcante. Já ouvi falar Eu sim, tava vendo Amanda. uma live dela que ela Uhum, disponibiliza toda segunda-feira, se não me uhum. engano, às 7 horas da noite, aulas e lives gratuitas de dança do ventre. Legal. E em uma dessas lives ela tava contando como ela abriu o ateliê dela. Hum. E ela contou que ela estava passando por uma separação muito difícil. Ela estava depressiva, ela não queria mais viver, não queria mais nada e começou a fazer a dança do ventre. Ela se apaixonou por aquilo e a dança, de certa forma, trouxe uma autoestima muito grande para ela, que ela olhou o relacionamento que ela está e falou: "Não, não, eu sou tão mulher tão maravilhosa, tão forte. Por que que eu tô sofrendo por isso? Não, vou acabar com isso agora." Se separou. Abriu o ateliê dela, que é um dos maiores ateliês de dança do ventre que tem. E são Sensacional, roupas manda, ó. maravilhosas. Ela tem um canal enorme ensinando meninas a dançar. Ela ensina o véu, ela ensina espada, ela ensina o snooze, Hum. tudo gratuito. Então, tipo assim, a dança, de certa forma, ela te liberta. Ela te empodera. Ela te acorda. Entendeu? E é isso que a gente E leva te pra leva Isso. para dança. vários caminhos, né? Olha, Sim, você vê dentro que a gente propõe aqui na Luna, além do conhecimento, né, de uma modalidade de dança, você vai desenvolver o quê? Talentos para poder confeccionar a sua roupa de sim. dança, né? Poder, né, que se tiver mais habilidade, ajudar o colega a montar o seu Seu figurino, figurino. né? Criar a questão do cenário. A gente tem um palco aqui belíssimo, às vezes a gente não consegue compor, né, dentro de um espetáculo, uma, 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 uma encenação, né, com Projetor. com projetor, porque assim demanda muito, mas enfim, a ideia é também que a gente promova isso na pessoa, né? Esse Com interesse certeza. do figurino, né? Da cenografia, entendeu? Trabalhar os bastidores, gente, atrás, para quem lida, é uma loucura. Às É vezes uma é só, loucura, uma dor de Dá cabeça. dor de cabeça às vezes demais. é só um topzinho para tirar e é uma dificuldade, porque não tem ninguém para fazer o amarrio, né? Uma, Sim, uma make que a gente. A make também que a gente vai amei a fazer, né? maquiagem e tudo Maquiagem, olha só. mais. Tem muita coisa. Tem vários caminhos que você pode seguir no meio artístico. Você não precisa estar no palco em si. Tem pessoas que gostam do mundo artístico, mas não gostam de se apresentar, gostam de ficar nos bastidores. E isso é É maravilhoso, entendeu? Tem maravilhoso esse vários apoio. Já caminhos que você ajuda pode os seguir. apoio, né? É o Apoio é apoio, é a importante. mudança. A gente Com vê esses certeza. grandes musicais, né? Às vezes, né, agora tem do Shrek, é interessante, É ela um faz, short né? musical. Muito legal. E você vê como é aquela loucura dentro. E a pessoa aparece ali, você. Ai, que mágica. Isso é legal, né? O teatro tem esse tom mágico. Mágico. E Sim. lá dentro tá um Caos, Um 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 caos, caos. uma caos, né? loucura, dor de Só cabeça. loucura. Os grandes musicais, sim, tem uma organização, mas nós aqui, a gente conta com a gente mesmo, né? Sim, Com quem tá ali apoiando, às vezes a gente chama alguém da plateia, parente, mas é isso que compõe, né? Aqui é um espaço, né, dentro do céu, onde a gente vai despertar em cada um algo, né, Gal? isso, uma A paixão Gal entrou como diferente. aluna, tinha o conhecimento da dança, mas não se via dentro dessa possibilidade. Hoje ela está aí com várias
turmas dando aula, né, Gal? Com Já na certeza. concepção do espetáculo, né, do nosso final do ano, né? Aí agregando, né, o noivo ali, trazendo. E que bom, né? Você falou assim, não tem que falar nada, ela tem que fazer o que ela quiser, né? Não vai fazer isso, é legal. Você tem mesmo é que Ah, apoiar, mas eu continuar apoio. apoiando. Tem que continuar apoiando a mulher que Sempre, tem. sempre apoio. Até Exatamente. ontem ela foi fazer a dar aula. Eu já fui, já limpei a casa, já passei pano, já varri, já dei banho Deu nas a janta, crianças, fez a fiz a janta. janta e só jantei quando ela chegou. É isso, É. por isso que a gente espera, né? Porque muitas vezes a gente vai trabalhar longe, Guaianazes, 2 horas de ida e vinda. Tem homem, se fosse outro homem, ai, onde você tá? Você foi namorar? Porque eu já namorei uma pessoa que eu ia pra faculdade, fazia faculdade perto do Ibirapuera, e eu moro por aqui, à distância. Eu Muito chegava quase poderoso. 11 horas da noite, e quando eu chegava em casa, um monte de mensagem, você tava onde? Sempre que eu falava, ó, cheguei na faculdade, acabei de sair da faculdade, cheguei em casa. Ele não, ele só falava, põe a localização, porque era muito tarde Boa. da noite, mas em vez de chegar e eu ver uma pessoa brigando comigo, não. Eu chego, a comida tá pronta, a casa tá arrumada, as crianças estão dormindo, aí você tá lá me esperando. Isso Que, alimenta e rega mais o amor, né? Até e que massagem eu seja. faço. Gente, olha, foi um papo muito Muito gostoso, gostoso muito mesmo. descontraído. Eu estou muito feliz, né, por ser o primeiro, né, o primeiro Primeiro homem, né, homem na nossa Olha que na honra! mesa. nossa mesa aqui, trazendo tanta sensibilidade, tanta delicadeza, uma história tão amorosa, né? E aí, muito mais agora, né, nessa relação afetiva com a Gal, né, que vocês possam aí passar por todas as dificuldades, né, e sustentar, sobretudo, né? Léo, tá ali a câmera para você trazer mais uma vez um recadinho para nós. Olha lá direto pra câmera e Eita, fale um recado do seu Convide o coração povo. para as para pessoas. O seu convidar. coração pode ser um recado para alguém, um recado para um certo público. Só olhe para lá e diga o que o seu coração quer dizer. Deixa a preguiça, deixa o mau humor, deixa a tristeza pro lado e siga em frente. Vamos dançar, vamos Foi quase um curtir. sambinho, ó. Vai dar letra, vai dar samba, ó. Agradecendo também a Navilhanas Imobiliária, muito obrigado pelo apoio, Miarcas, né? Isso, E olha, mais uma vez, SambaCast. SambaCast, Fernando, e olha aqui Entre Véus, obrigada. Ó, Kelly, muito obrigado, hein? beijinho, Tintim, até o próximo, gente. Tchau. Beijinho, tchau, tchau.